Vai começar a ver. Quem está nas demais plataformas, eu vou anunciar a presença de uma amiga que eu tive o prazer de rever novamente aqui. Por muitos anos foi nossa colega aqui na Rádio Tupã, a Viviane Soares Rodrigues. Hoje é coordenadora municipal do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil. E através da Secretaria do município de Tupancetã foi solicitado um espaço para que ela viesse aqui e nos ampliasse, trouxesse mais informações sobre o Cadastro Único e sobre o Programa Auxílio Brasil e como as pessoas em Tupancetã, através da Coordenadoria Municipal do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil, podem ter acesso a esses programas, a essas ações. E é claro que a gente tem satisfação de trazer essa informação, em primeiro lugar, por poder rever a amiga, que fazia tempo que eu não via. E segundo, e veio que está bem. E segundo, ampliar essa informação que é muito útil, pois atende aquelas pessoas mais fragilizadas em nossa sociedade. As pessoas que momentaneamente ou por um período, precisam de um auxílio maior do poder público. E este é, no meu entender, um dos principais papéis do poder público, dar suporte àquela pessoa mais fragilizada nesse momento. Viviane Soares Rodrigues. Vivi, como é que tá, amiga? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia também a todos os ouvintes. Gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui da mesma forma, ser acolhida por essa equipe. Alguns novos, outras caras já conhecidas, relembrar esses 7 anos efetivos, mais um aí na retaguarda, São 8 anos, assim, de caminhada. Antes disso, já se tinha uma história também, Uhum. Então, agradecer também, nesse momento, à Secretaria de Desenvolvimento Social, que através da rádio dá essa oportunidade da gente fazer essa divulgação, Dar um bom dia especial às minhas colegas lá do CRAS, ou aos meus colegas do CRAS, Nessa equipe comprometida, que é assim que, por isso que o trabalho vai para frente, dá resultados. Um abraço especial também a todas as pessoas que buscam o nosso serviço, que no dia a dia ali estão na convivência conosco, E também a todos que nos escutam através da Rádio Tupã e dizer assim para todos ficarem muito atentos, E que sejam multiplicadores das informações que hoje a gente veio aqui compartilhar. Que bom. Bom, quem conhece a Viviane sabe que ela, além de uma pessoa simpática, agradável, enfim, é uma pessoa muito dedicada, competente e foca no que está fazendo, E temos a certeza de que todas as pessoas que, de uma forma ou outra, têm contato com ela, percebem isso. Viviane, Cadastro Único, o que é, para que serve, a quem atinge, como funciona? Enfim, nos fale sobre o Cadastro Único. Já fazem, nesses 2 anos e pouco que eu estou na prefeitura, a gente está trabalhando à frente disso. Porém, quando a gente entrou lá no trabalho, foi uma época totalmente atípica. Um mês depois foi decretada a pandemia, no país e tudo foi muito diferente, Então, a gente está sempre aprendendo e reaprendendo, sobre o nosso trabalho. E conversando com a nossa coordenadora Natana esses dias, falando, ela tem um índice assim que dentro da assistência social, da política da assistência social como um todo, são editadas no mínimo, assim, em média, 7 normas por dia. Decreto, lei, instrução operacional, Então, vê que é uma coisa muito dinâmica que está sempre em construção, em mudança, em adaptação, Mas, assim, do Cadastro Único. O Cadastro Único ele foi criado em 2001 ainda. É um cadastro do governo federal, É um cadastro para fazer para o governo federal conhecer as famílias, ter a realidade socioeconômica das famílias. Num primeiro momento, ele foi criado como um banco de dados, para ele reconhecer essas famílias de baixa renda, de baixa renda de todo o país, ter esse raio-x dessas famílias e, para em cima disso, também construir, elaborar algumas políticas públicas, ações, programas que viessem de encontro a essas vulnerabilidades que seriam identificadas, Ele continua, assim, ainda sendo essa base de dados, cada vez mais integrada com outros programas, com outros órgãos, do governo federal. Há esse cruzamento de dados. Ele é uma base importante de dados para esses outros órgãos, Receita Federal, INSS, tudo aquilo que passa pelo governo, está inserido ali no Cadastro Único essas informações. Ele também pode ser uma base de dados bem interessante para os governantes a nível municipal, estadual, conhecer essa realidade dessas famílias, para também elaborar as suas políticas públicas voltadas a esse público, a combater essas vulnerabilidades que são aí identificadas.
Por exemplo, hoje no nosso município, a gente tem um pouquinho mais de 4.000 famílias cadastradas, né, junto ao Cadastro Único do Governo Federal. Dessas, 1.800 e poucas famílias são habilitadas, né, se enquadram nos requisitos, por exemplo, do Auxílio Brasil. Né? Dentro dessas 4.000 famílias, o que a gente identifica? Mais de 1.500 famílias estão em situação de extrema pobreza, onde a renda familiar não passa ali, per capita, né? Renda familiar per capita por pessoa, não passa aí dos R$100. Depois a gente tem 500, um pouquinho mais de 500 famílias em situação de pobreza, onde a renda vai até mais ou menos uns R$200. Depois, de baixa renda, que são aquelas que têm a renda per capita até meio salário mínimo, a gente tem um pouco mais de 800 famílias. Você fala família, aí se computa 4 pessoas para cada família? Não, isso depende do grupo familiar, da composição do grupo familiar. Pode existir uma família que é unipessoal, é uma, é uma pessoa que mora sozinha, né? Agora, pode ter aquela família que tem a mãe e os filhos. Pode ter a família que tem a mulher e o marido. Pode ter a família, a mulher, marido, filhos, os pais, enteados, né? É o grupo familiar, né? Quando a gente já fala família, é aquele grupo familiar que convive no mesmo domicílio e que tem as suas despesas, né, atendidas por aquele grupo familiar. Certo. Então, o que às vezes nos questionam assim, mas... esse grupo familiar está só a mãe, os filhos e o seu companheiro. Não, mas a gente não é casado no civil. Não é isso que conta. Não tem importância. Não é isso que conta para o Cadastro Único. Conta morar na mesma casa, dividir despesas, né? Então, não é essa questão legal ou aquilo que está documentado. Pode ser um grupo de amigos que queira morar junto, eles formam aquele grupo familiar. Né? É isso que a gente chama de família hoje, o grupo familiar, independente do parentesco. Perfeito. Né? Eu não sei se eu interrompi, eram essas as classificações ou tem mais do que essa que tem meio salário mínimo de renda? Na verdade, assim, ainda a gente tem um pouquinho mais de 1.000 famílias que passa um pouquinho desse meio salário mínimo per capita, tá? E daí, assim, antes o Cadastro Único nos trazia que quem poderia se cadastrar? Famílias de baixa renda, sempre que falar em baixa renda se entenda, per capita até meio salário mínimo. Ou famílias que no total da renda familiar somasse até 3 salários mínimos, tá? Agora tem uma coisa mais recente, uma regulamentação mais recente, que é um decreto que saiu no finalzinho de março, que limitou um pouquinho mais. Cadastro Único é para as famílias que tenham renda per capita até meio, ponto, até meio. Per capita até meio, né? Ou então famílias que estejam inseridas em algum programa, em alguma ação, né? De algum órgão que possa pegar essa base de dados do Cadastro Único. Por exemplo, um agricultor, uma família de um pequeno agricultor, né? Ele trabalha lá com soja, com trigo, tem leite, né? A renda per capita dele, pelo bloco ali, ela vai ficar acima desse meio salário mínimo. Bom, mas ele tem o acompanhamento da Emater, né? Para algum projeto, tem a questão do INCRA, se é um assentado para a titulação da terra. Ele vai precisar estar inserido neste Cadastro Único, porque quando eu ali estou inserida, eu tenho um número de identificação, que é o NIS, que a gente diz, que é um número de identificação social. E todo e qualquer projeto vai precisar desse número. Então, hoje, quem pode se cadastrar? Né? Quem pode estar inserido no Cadastro Único? Famílias com renda per capita até meio salário mínimo, ou então famílias que estejam inseridas em algum projeto. Por exemplo, também o PAIF, né? Os grupos, aquele pessoal que participa de algum curso, algum serviço oferecido pelo Corujinha, né? Tem algum acompanhamento no CRAS, no CREAS, ele vai precisar ter esse número de identificação social, né? Quem, porventura, ainda não é inscrito e se enquadra nessas características que você descreveu, o que ele deve fazer, como deve proceder, que documentos necessita, enfim? O nosso atendimento é junto ao CRAS, né? O CRAS fica ali aqui na Capitão Amorim, vizinho aqui da rádio, ali um pouquinho antes da Unidade Básica de Saúde, onde era o antigo posto de saúde, né? Aí a gente
até pela questão de fluxo de pessoas, né? Como a gente tem bastante fluxo, porque tem outros trabalhos lá, a gente faz o atendimento por agendamento. Então, você liga para lá ou vai ali e agenda um dia e um horário. Nesse dia e nesse horário, daí uma pessoa do grupo familiar. Ela vai ser, então, o chamado responsável familiar. É ele que vai levar a documentação pessoal e a documentação de todos os membros desse grupo familiar e vai prestar uma entrevista naquele dia e hora marcada. Os documentos eles têm que ser todos originais, porque a gente só faz uma conferência, não fica com nenhum documento, né? Mas é importante que eles sejam originais. E o que a gente tem assim? Quais os documentos que a gente tem espaço para cadastrar? Certidões de nascimento ou casamento, a identidade, né? Que ali, além do número, a gente precisa da data de expedição, por exemplo, por isso que uma CNH não dá, né? A carteira de motorista, que ela não tem esse dado. O CPF, esse não pode faltar, que a base é pelo CPF, que você puxa todos os dados, faz os cruzamentos, né? A carteira de trabalho, pelo número, né? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho carteira assinada. Mas é justamente para cadastrar o documento. E também o título de eleitor, né? Vai levar, então, de todos da casa. Vai levar também um comprovante de residência, até para a gente conferir o endereço, né? Para ele ficar certinho. Uma conta de água ou luz pode ser, só que ela tem que ser atualizadinha, no máximo dos 3 últimos meses. E para aquelas pessoas que são agricultores, que têm bloco de produtor, a gente também pede o bloco para poder calcular a renda daí desse grupo familiar também. Muito bem. Bom, isso pode ser feito de segunda a sexta-feira? Segunda a sexta-feira. O nosso expediente é das 7 à 1 da tarde e dentro desse tempo vai ser marcado. E o que acontece às vezes assim? Como a demanda é grande, a gente marca uns quantos dias para frente. Isso aconteceu agora, por exemplo. Até sexta-feira, até amanhã, a agenda já na semana passada estava lotada. Então, a gente para um pouquinho com o agendamento, né? Deixa passar um tempo e reabre ele, porque se... A experiência que a gente tem é que se as pessoas marcam com muita antecedência, elas acabam esquecendo. Daí isso causa um transtorno, porque tira lugar de outras pessoas. Na expectativa, né? A pessoa não vai. Quem, porventura, está nessa condição, hoje já faz parte do cadastro único, e depois, tomara, né, melhora a sua condição, tem uma condição melhor financeiramente, especialmente, e não participa mais desse quadro viável aqui, sai fora dessas características. Ele necessita informar, ele pode ser penalizado por não informar, enfim, ele é descadastrado, digamos assim, ou não? O cadastro único, ele tem uma validade, digamos assim, né? Para ser considerado um cadastro atualizado, o responsável familiar ele tem que ter prestado a entrevista dentro de 24 meses. Então, digamos que é uma validade de 24 meses. A cada 2 anos, obrigatoriamente, se você quiser manter o cadastro, ele tem que ser atualizado. Ou então, a gente sempre orienta. Aconteceu qualquer mudança daquilo ali no grupo familiar, alguém deixou de morar da casa, alguém voltou a morar na casa, as crianças mudaram de escola, a renda do grupo ou de alguém do grupo mudou, tudo isso deve ser informado. Seria quase comparando um e-social, teria que ser uma informação, né, quase online, assim. Exato. Mas assim, se acontecer alguma mudança significativa, né? A pessoa deve fazer isso. Até depois, mais para frente, falar em algumas outras coisas para a gente entender por que essa atualização ela é tão necessária. Mas, a tua pergunta, né? Não querendo mais. Bom, eu acho que eu não me enquadro. Eu não sou uma família de baixa renda e também não estou inserida em nenhum programa. A gente precisa que essa família compareça no CRAS e peça a exclusão, porque isso é documentado, ele precisa ser assinado. E assim, para o município como um todo, além dele ser fundamental para a pessoa do cadastro, né? Para o município também isso é fundamental, porque isso reverte em recursos. Então, até a taxa de atualização, se ela é baixa, gera menos recursos. Se aumenta, se ela está em dia, isso traz mais recursos para o município também. Né? E como o governo usa essa base de dados para várias coisas, né? Um exemplo bem comum, INSS, aposentadorias, outros benefícios, então é importantíssimo que isso esteja atualizado. Né? Se tu não te enquadra mais, então é importante também que tu faça essa exclusão. Isso também é atualização cadastral. Né? Perfeito.
A dona Joana está perguntando se uma pessoa tem carteira assinada, ela pode estar inserida no programa. Ela pode ter carteira assinada, o que tem que ter é a questão da renda familiar, né? Exatamente. A nossa preocupação também em vir hoje aqui e aumentar, explanar sobre isso, é porque saem algumas informações, às vezes na TV, até em entrevistas ou propagandas, não é que a informação esteja errada, mas às vezes ela está incompleta, né? Carteira assinada. Quem tem carteira assinada se enquadra dentro do cadastro? Se obedecer esses requisitos aí, se enquadra. O que conta, na verdade, é renda. É a renda familiar. Exato. Nunca se falou que se a tua carteira está assinada, tu não pode. Não posso ter emprego formal porque senão eu vou perder o programa. Eu não vou poder participar. Pode? Pode. O que conta é o grupo familiar. Exatamente, a renda, né? E a composição. Depois a gente vai ver pela composição do meu grupo familiar, vai ser o que eu vou acessar de benefícios ou não, né? Perfeito, muito bem. Bom, são 9h58. Tem muita coisa do cadastro único, hein? Barbaridade, tem bastante coisa importante e impacta em muitas pessoas, né? O total são 4.000 pessoas cadastradas, 4.000 famílias, cadastradas. Famílias. Número de pessoas, vocês não têm uma ideia, mais ou menos, o que pode significar esses 4.000 cadastros? Nessa última olhada que eu dei, porque isso muda muito, né? A gente tem quase 9.000 famílias, pessoas, desculpa, 9.000 pessoas inseridas. Isso é quase metade da nossa população. Nós somos 24.000 habitantes em Tupacetã, né? Pelo menos é o que o censo nos indica. Né? Nós temos quase 9.000 pessoas cadastradas, 4.000 famílias. É um número muito expressivo, sem dúvida nenhuma. É muito importante esse cadastro e é importante que as pessoas estejam atentas a ele e estejam atualizando eles também, estejam participando. Eu vi aqui que tem algumas novidades. Quer anunciar algumas novidades ou tem mais alguma informação para colocar? Dizer ainda assim, o cadastro único ele é autodeclaratório. O responsável familiar vai lá e presta essa informação, né? A gente tem a nossa equipe, que são os entrevistadores que estão lá para acolher isso. O que a gente deixa sempre grifado, é importante saber que o próprio Código Penal, ele criminaliza a falsidade ideológica, prestar informações falsas. Né? O nosso papel não é questionar as pessoas sobre se é verdade ou é mentira, ou mais ou menos aquilo que ela está nos dizendo. Mas a pessoa é responsável pelo Exatamente. Ela assina aquilo ali. Né? E tu assinar algum documento público, ele é um documento público com uma informação falsa, omitindo algum dado, bom, tu poderás ser responsabilizado por isso em algum momento. Então, que as pessoas fiquem bem atentas a isso. Voltar a grifar, assim, ó, que o pessoal procura, assim, até chega lá e diz para nós, assim, eu quero atualizar meu Bolsa. Se referindo ao Bolsa Família, que é um programa dentro do cadastro. O cadastro é uma coisa muito ampla, isso a gente tem que ter noção. Ele nos dá acesso a muitas outras coisas, né? Só para lembrar um pouquinho, assim, só para o pessoal lembrar do que pode acessar. Ele pode ser contemplado por Auxílio Brasil, que é apenas uma coisa dentro, então não existe mais Bolsa Família, Auxílio Brasil agora. Tarifa social de energia elétrica, ainda esse novo programa de habitação, Casa Verde e Amarela, o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é um benefício assistencial pago pelo INSS a pessoas com deficiência ou então a idosos a partir dos 65 anos. Tem ainda a contribuição ao INSS da pessoa de baixa renda, tem a ID Jovem, a carteirinha para o jovem, tem alguns descontos em alguns lugares, eu acho que o pessoal já ouviu falar nisso. Tem a carteira do idoso interestadual, para ele fazer viagens para fora do estado. Teve aí uma coisa bem recente, o auxílio emergencial, que também usou essa base de dados. Tem agora o programa Auxílio Gás, que também é para pessoas inseridas no cadastro único. Alguns concursos públicos trazem a isenção para pessoas inseridas no cadastro. Tem agora um programa do governo do estado, que é o Devolve ICMS. Tem alguns benefícios eventuais a nível de município, cesta básica, auxílio funeral. A Defesa Civil do nosso município fez um projeto em razão da estiagem que concedeu cestas básicas a pessoas inseridas no cadastro. Agora, a gente vai ter 2 cursos profissionalizantes promovidos pela assistência social, né? O curso de cabeleireiro,
auxiliar de cabeleireiro, né, noções básicas, e também comida de boteco, que é necessário, é voltado para essas pessoas inseridas no cadastro único. Então, é muito importante, assim, que o cadastro esteja atualizado, porque para tudo isso, o que se considera? Cadastro atualizado nos últimos 24 meses. Inclusive, quem recebe qualquer um desses benefícios, está inserido nesses programas, ele pode ter esse programa, esse auxílio bloqueado, cancelado, justamente pela não atualização do cadastro. E a maioria deles, assim, a seleção ela é automática, né? É feita dentro daquilo. Então, olha a importância de ter tudo atualizado. Mudou minha renda? Eu tenho que ir lá avisar. Mudou para mais ou para menos? Numa hora eu estou me enquadrando numa coisa, noutra hora eu posso me enquadrar em outro programa, ser selecionado para outro programa, né? Então, todos os governos, a nível federal, municipal e estadual, fazem uso desse cadastro único. Então, a importância disso, né? Que a gente tem aí à nossa disposição e que, de repente, a gente não está levando tão a sério o quanto isso pode nos trazer de benefícios, né? Sem dúvida. Essa questão do autodeclaratório eu acho uma evolução enorme no Brasil. Nós tínhamos um certo preconceito quanto a isso, os governos não confiavam nas pessoas, né? Evidente que as pessoas são responsáveis e serão penalizadas se equivocarem, se fizerem algo errado, né? Eu sou defensor dessa política de ação, até porque as pessoas são responsáveis e tem que ser passada essa responsabilidade para elas. Eu vou precisar fazer um intervalo comercial. A gente está falando com a Viviane aqui, que está junto conosco. Ela é coordenadora municipal do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil. Deu uma ampla informação sobre o cadastro único, muito importante, muito relevante para quem já é integrante, para quem pode ser integrante desse cadastro. A gente pode voltar ainda nesse tema, mas também tem alguns aspectos do Auxílio Brasil que ela gostaria de também explanar, porque é um programa que houve algumas alterações, enfim, e que atende também a muitas pessoas aqui por Tupanciretã. Vamos a um rápido intervalo comercial, eu já retorno. Esse é o programa Variedades que está junto com o intervalo comercial, mas eu já retorno. Na hora de abastecer, você prefere Esta manhã de quinta-feira, 30 de junho de 2022, manhã de tempo estável, a temperatura é de 14 graus. Você está com a Tupã, o programa Variedades em nome de Cevale. Despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30 que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estamos com a presença da Viviane Soares, que está nos trazendo várias informações aqui. A interação da audiência, Margarete Martins. Eu perdi um pouco do programa. Faz aonde o cadastro, o lugar, né? É ali no... Como é o nome do... No CRAS. No CRAS, né? O Centro de Referência da Assistência Social, Casa das Famílias. Perfeito. Que é no antigo posto de saúde, ao lado do posto do centro, assim, bem no centro da cidade, é fácil de você ir ali. O Auxílio Gás só recebe quem recebe o Auxílio Brasil? Não, né, Viviane? O Auxílio Gás é um programa que faz parte do Cadastro Único, mas não necessariamente vinculado ao Auxílio Brasil. Exato, a gente até estava conversando no intervalo, assim, o Auxílio Gás, então, ele foi criado recentemente, né, e é para beneficiar famílias. O que diz a lei, né, que criou o Auxílio Gás? Famílias de baixa renda, então, per capita até meio, e famílias que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ok. Só que dentro desse programa, desse Auxílio Gás, tem algumas prioridades. Ele foi priorizado até pela questão de verba, né, orçamentária, daquilo que tu tem disponibilizado. Então, dentro disso, foram priorizadas as famílias com o CAD único atualizado, CAD único, cadastro único, né, atualizado nos últimos 24 meses, vem de novo a importância da atualização, né, famílias com menor renda per capita, famílias com maior quantidade de pessoas e famílias que recebem, então, o Auxílio Brasil e famílias com cadastro único qualificado pelo gestor e ainda priorizadas as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam também sobre o monitoramento. Quando você diz priorizada, isso é um sistema, digamos, automático. Não tem uma interferência de vocês aqui em Tupanciretã selecionando, o fulano pode receber, ciclano não pode, terciano não pode. E isso o próprio sistema faz de acordo com o cadastro.
Isso é a seleção é feita pelo governo federal. Não existe nenhum tipo de ingerência nosso aqui. Inclusive para nenhum desses programas a nível federal, né? Por exemplo, o próprio Auxílio Brasil, não é a gente que dá ou tira algum tipo de benefício, né? Isso depende da informação prestada, que ela tem que ser de qualidade, prestada pelo responsável familiar, né? E dessa seleção que o próprio governo faz, cruzando outros dados de outros órgãos, né? Vanusa Brasvalol, como é que eu faço para me inscrever no Auxílio Brasil? Tem que estar no cadastro único. Primeira coisa, a porta de entrada para qualquer programa, inclusive o Auxílio Brasil, é ter cadastro único e atualizado. Muito bem. A Mari Silva também está dizendo aqui, auxílio gás só para quem recebe auxílio Brasil. A gente já respondeu aqui que não. Nesse primeiro momento, né, Miguel, pelo que a gente tem de informações, assim, e tem acompanhado as informações oficiais do governo, num primeiro momento foram selecionadas as pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil. E ainda assim dentro dessa ordem, né, com renda mais baixa, com crianças na família, obedecendo essas prioridades aqui. Ele ainda, pelo que a gente acompanha, ele ainda não beneficiou a totalidade das pessoas que atendem aos requisitos, né, da lei. Perfeito. Quer dizer, você está dentro daqueles requisitos, não significa que necessariamente você vai ter ele, né? Você pode estar apto a recebê-lo, mas não necessariamente. Exato. Margarete Martins dá um bom dia. Também a Mariana Ari Rodrigues está falando quais os benefícios do cadastro único, né? A Viviane já comentou. Anclário Cardoso dá um bom dia. A Ana Maria Silveira, né? Bom dia, o Astro Rei brilhando. A Marise Pérez desejando um bom trabalho. A Nadir Calduro também. Deixa eu ver aqui onde é que está mais a audiência aqui. O Alberto Reis, bom dia. Muito frio nessa madrugada aqui por Santa Catarina, por aqui também, Alberto. A Mari Silva, como é que eu sei se vou receber o auxílio gás? Quem for receber, como é que vai ser informado que vai receber o auxílio gás? Na lei, né, diz inclusive que as pessoas contempladas irão receber uma correspondência. Mas até então, pelo menos do pessoal que a gente acompanha, ninguém ainda recebeu essa correspondência. E o que acontece? A gente ali no CRAS, no Cadastro Único, a gente tem acesso a 2 sistemas. O CADUM, que é o sistema do cadastro, onde é prestadas entrevistas, onde estão todos esses dados, e o CIBEC, que é o sistema de benefícios, que a gente tem acesso para pesquisa e consulta, né? Pelo CPF ou pelo NIS da pessoa, a gente entra nesse sistema e ali consegue ver se ela está habilitada para algum tipo de benefício, entre eles o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. O que a gente às vezes olha lá? Está habilitada, ok, se enquadra nos benefícios, nos requisitos, mas ainda não tem esse benefício para ela. A gente pode fazer essa consulta. Também a pessoa pode ligar para o Ministério da Cidadania, número 121, né, e depósito do seu CPF, vai informar ali, tem o menu de atendimento, ela pode consultar se ela foi contemplada ou não. Sendo contemplada, como é que funciona o auxílio gás? Ela recebe no cartão dela, como é que funciona? Todas as pessoas que têm algum tipo de benefício social, aqui vai se incluir o Vale Gás, vai se incluir o BPC, vai se incluir o Auxílio Brasil, até Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego. Houve uma bancarização desses beneficiários que recebem algum tipo de auxílio social. Desde o ano passado a Caixa fez isso. Para quem ainda não tinha nenhum tipo de conta, foi criado a conta social digital, que é aquela acessada através do Caixa Tem. Então, se tu tem algum tipo de benefício social, tu baixa o aplicativo no teu celular, o Caixa Tem, vai fazendo ali o que ele vai pedindo. Daí tu vai descobrir que tu tem uma conta que foi gerada para ti automaticamente pelo governo federal e ali vai ser depositado o teu benefício. Benefício. Aquelas pessoas que recebiam o Bolsa Família ainda estão usando esse cartão, né? Algumas ainda conseguem receber pelo aquele cartão cidadão, que era o cartão da Caixa, naquela conta que tu recebia esse tipo de benefício social, PIS, PASEP, Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego. Hoje pode ser só pelo aplicativo até? Pode, facilita bastante, né? Porque pelo aplicativo tu consegue gerenciar
né? Ali tu faz pagamentos, tem tudo que uma conta de banco tem, Pix, transferência, pagamento. No Caixa também tem um linkzinho ali que tu gera um código para saque. Então, tu não precisa de cartão. Se tu precisar sacar o dinheiro, tu vai naquele link, gera aquele código e vai até uma lotérica ou um caixa eletrônico e também faz o saque. Perfeito. Bom, Viviane, e o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, que foi ele substituiu desde 2021, né? O que é, qual é a diferença, enfim, como é que as pessoas utilizam, a quem ele se destina? O Bolsa Família, ele vigorou por 18 anos, né? Então, ele vigorou até outubro de 2021. Só que nesse final, aí nesses 2 últimos anos finais do Bolsa Família, a gente teve aí também o auxílio emergencial, né? Aqui fazer uma diferença. A nomenclatura é parecida, né? Auxílio Brasil, auxílio emergencial, a gente faz uma certa confusão. O auxílio emergencial foi uma coisa pontual, em decorrência da pandemia, né? Não precisava, inclusive, os beneficiários que queriam se habilitar não precisavam ter cadastro único, né? Foi bem diferente. Isso ia depender daquela inscrição que tu fazia no site. Quem tinha cadastro único, por ali já foi selecionado. Certo. Quem não tinha, fazia aquela sua inscrição no site da Caixa, era por renda e outros critérios, né? Bom, ele foi pontual e foi até outubro de 2021. Ponto, acabou ali. Né? Às vezes a gente ouve alguma notícia que vai voltar, alguma coisa assim, mas a princípio não se tem nada. Oficialmente não tem nada. É só fake news, né? Então vem esses links em grupos de WhatsApp, muito cuidado com isso, né? E aí, a partir de novembro, quando acabou o auxílio emergencial, também findou o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, direta e indireta para as famílias. É uma verba pública, né, que é transferida aí para as famílias. Claro, dentro de tudo, tem uma medida provisória que instituiu, depois uma lei, né, a medida provisória ela acessa 90 dias, então precisa dessa lei. Depois um decreto que regulamenta, então tem tudo isso. A partir de novembro, então, nós temos aí um novo programa de transferência de renda que é para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Ela é voltada para as famílias em situação de extrema pobreza, que até a renda familiar per capita nessa situação, a renda vai de 0 até R$105. A renda per capita estando nessa faixa é uma família que se caracteriza em extrema pobreza. E em situação de pobreza, quando a renda per capita vai de R$105,01 até R$210, né? Então, ela é voltada para essas famílias. Esse programa, ele tem o seu objetivo, na verdade, é apoiar, como a gente tinha falado no início, essas famílias que nesse momento se encontram em vulnerabilidade e em dificuldade, mas também é para incentivar que elas consigam, daqui a um tempo, caminhar, como a gente diz, né, uma expressão popular, caminhar com as próprias pernas, né? Que elas consigam atender às suas necessidades básicas, mas por isso que tem esses outros programas dentro do cadastro único, até de capacitação, para que tua família saia dessa zona ou de extrema pobreza ou de pobreza e consiga, de repente, daqui a um tempo, não precisar mais, não depender mais desse benefício, né? E assim, eu não sei se o pessoal lembra, mas lá no início, até antes do Bolsa, tinha auxílios separados, né? Auxílio escola, auxílio gás, vale, na verdade. Sim, sim. Depois isso tudo foi agregado num programa só. O Auxílio Brasil, ele também é bem amplo, né? Mas o que é mais da nossa realidade aqui? Pelo grupo familiar, pela análise do grupo familiar, pela renda, o governo vai fazer essa triagem do que aquela família tem direito. Dentro do Auxílio Brasil, que é o programa, o que a gente tem de benefício? Ele tem o benefício Primeira Infância, é no valor de R$130. Então, para aquelas famílias que têm crianças de 0 a 36 meses, que seriam 3 anos incompletos, né? Bom, vai olhando ali o que tu tem no teu grupo familiar. Depois tem o benefício Composição Familiar. Dentro dessa composição familiar, eu vou ver a questão dos jovens, aí de crianças de 3 a 16 anos, depois os adolescentes de 16 a 18, depois os jovens de 18 a 21, também as gestantes. Então, tudo isso, todas essas características do grupo
vai fazer com que eu receba algum tipo de benefício. Esse composição familiar é no valor de R$ 65,00 e cada família pode ter limitado ao número de 5, né? Então, eu tenho uma criança, eu tenho um jovem, depois eu tenho um adolescente, e também tenho uma gestante. Então, eu vou somando aí esses R$ 65,00, né? Até dar o valor total do meu benefício. Também tem o benefício de superação de pobreza. Fiz a análise do grupo familiar, coloquei lá o que a família tem direito. Dividi a renda per capita ela ainda está na linha de situação de pobreza. Eu não ultrapassei essa linha ainda. Então, daí tem esse outro benefício que é agregado para que tu ultrapasse essa linha, que é o benefício da superação da extrema pobreza. Então, acresce um valor ali. Isso vai variar de família para família, vai depender de quanto ainda precisa para alcançar que essa renda per capita passe dos R$ 210,00, ou chegue até ele, né? Tem também o benefício compensatório de transição. Esse benefício, por exemplo, lá quando o Bolsa foi extinto e eu automaticamente migrou, não foi preciso fazer nada, era só manter o cadastro único atualizado, não foi preciso fazer um novo cadastro para o Auxílio Brasil. O governo fez as contas do meu grupo familiar e o meu benefício ele ficou menor que o Bolsa. Então, houve esse benefício compensatório de transição para que a minha família não ficasse recebendo menos do que ela recebia no Bolsa. Também ele vai ser variável, vai depender daquele cálculo que é feito na família, né? A gente tem uma coisa muito recente agora, que é o benefício extraordinário. Bom, o governo viu minha composição familiar, eu tenho direito a aquele benefício, conforme meu grupo familiar. Ele ficou em torno de R$ 210,00, o meu Auxílio Brasil. O governo criou o auxílio, ou melhor, o benefício extraordinário, para que nenhuma família receba menos que R$ 400,00. Então, o valor do benefício extraordinário vai ser a diferença, somando todos os meus benefícios, até chegar os R$ 400,00. Ele foi por um tempo, depois teve uma lei que disse que ele iria até dezembro desse ano, e ainda agora, recentemente, saiu uma outra regulamentação que deixou ele perene. Essa palavra. Deixou ele perene. Então, a princípio, enquanto não se tiver outra normativa, que não se mude o programa, a gente conta com esse benefício também, né? E, por exemplo, assim, deixar bem claro, muitas famílias, por exemplo, têm as famílias unipessoais, né? Eu tenho que ver qual é a faixa de renda. Se ela tiver na faixa de renda de pobreza, que é de 105 a 210, se eu não tiver jovem, se ele não for uma pessoa de até 21 anos, se não for gestante, se não for aquilo que está dentro do grupo, eu não vou me enquadrar nos critérios para receber o Auxílio Brasil, né? Então, um adulto que tenha essa renda, ele não se enquadra nos critérios. E o que às vezes acontece? O pessoal chega a nos perguntar, bom, mas então que renda que eu tenho que dizer para mim ganhar? Não é assim. Eu tenho que dizer aquilo que é verdade. Real. Eu tenho que dizer aquela minha renda. Bom, eu faço bico, eu tenho as minhas changas, eu faço as minhas faxinas, eu consigo tirar tanto por mês. Isso é a verdade, né? Eu não preciso saber o que eu tenho que dizer, né? Eu tenho que dizer aquilo que de fato é real. Que, aliás, a gente estava comentando no intervalo, pontualmente o próprio pessoal local às vezes visita e acompanha, verifica, né? Existe um cruzamento de dados do governo federal, porque esses dados todos que você cadastra, o seu CPF, a sua carteira de identidade, todos esses dados assim, isso são dados que são feitos cruzamento, o bloco de produtor, enfim. O governo também pode detectar alguma possível irregularidade e suspender o auxílio até que seja averiguado, né? Pode haver denúncia, enfim. A pessoa que coloca as informações tem que colocar a informação verdadeira, pois está sujeito não só a perder
o benefício, como também ser responsabilizado juridicamente, né? A pessoa responder por aquelas informações ali. Exato. Viviane, 10h25, não vou poder prosseguir mais, mas a gente vai ter que, em outras oportunidades, voltar a tê-la aqui junto conosco, porque tem muita coisa a você nos trazer informações. Você falou do cadastro único e de um dos programas que pode ser alcançado com o cadastro único, que é o programa Auxílio Brasil, mas tem muita coisa aí que através da Coordenadoria Municipal do Cadastro Único e do programa Auxílio Brasil pode ser prestada à nossa comunidade. Evidente que, se as pessoas nos ouviram agora, têm alguma dúvida e gostariam de saná-la, vocês estão à disposição com o agendamento, conforme você colocou ali. E a gente, é claro, que fica à disposição em outras oportunidades, mas infelizmente nesse momento vamos ter que ficar por aqui. Mas vou deixar o nosso microfone para algo mais que você queira colocar, né? O pessoal está pedindo telefone de contato, esse telefone de contato ali do local de trabalho, enfim, a informação também para o pessoal. Mas mais algum detalhe, Viviane, por favor, fique à vontade. Só ainda para finalizar, uma coisa que é muito importante, o Auxílio Brasil, digamos que ele precisa ter uma contrapartida dos beneficiários, vamos chamar assim, uma contrapartida que são as condicionalidades que a gente chama. O auxílio, o cadastro único a gente acompanha ali no CRAS, mas existe um acompanhamento que é feito na área da saúde, pela saúde e na área da educação. Então, as condicionalidades são a questão da frequência escolar dentro da educação, que precisa ter uma frequência mínima de 60% nas crianças entre 4 e 5 anos de idade e 75% para aqueles jovens e crianças de 6 a 17 anos, ou então algum jovem de 18 a 21 anos que ainda esteja na rede, na educação básica, né? Uhum. Então, existe essa contrapartida. Precisa ter isso. O benefício pode ser bloqueado em razão se o jovem, a criança, não está frequentando a escola. Na saúde, o pessoal fala muito a pesagem. Quando que é a pesagem? Tá? Não é somente pesagem. Tá? A pesagem é uma forma também da pessoa procurar o seu posto de saúde, mas é todo um acompanhamento. Tem o acompanhamento pré-natal da gestante. Se a pessoa está grávida, precisa ir ali atualizar o cadastro, dizer que está gestante? Não é por ali que ela vai ser identificada. Ela vai ser identificada lá na saúde. Ali conosco ali no CRAS, é quando a criança já tiver essa certidão de nascimento, aí sim. Uhum. Mas é a importância do acompanhamento na saúde também. Carteira de vacinação, né? Então, todas as crianças até 7 anos têm que ter esse acompanhamento. Mulheres a partir dos 14 também. Sempre, qualquer idade, a gestante precisa ter esse acompanhamento na saúde. Então, isso é muito importante o pessoal observar também. O governo ele faz esses dados, digamos, tem 2 vigências que a gente chama. Tem a primeira vigência no primeiro semestre e a segunda vigência no segundo semestre. Hoje está se encerrando a vigência do primeiro semestre. Claro, a pesagem que a gente diz, né, essa procura até o posto, seu posto de referência era até o dia 15, porque também a profissional, a colega ali da saúde, precisa de alguns dias para lançar tudo isso no sistema. Se tu faz um acompanhamento normal no teu posto, isso vai sendo lançado automaticamente no sistema. Essa procura fica mais frequente assim e se acentua mais naquelas pessoas que de repente passou o ano inteiro sem precisar procurar o seu posto de referência. Então, ela precisa lá pelo menos fazer isso para ter esse acompanhamento, né? Uma outra coisa a salientar, o órgão pagador desse programa é a Caixa. Então, tudo que se referir a pagamento, aplicativos de pagamento, como o Caixa tem, qualquer dúvida sobre o pagamento em si, é com a Caixa. Né? Que ali, como eu expliquei, a gente tem 2 sistemas, o de cadastro e o de benefícios. Esses 2 sistemas que a gente tem, é importante a gente lembrar, eu costumo dizer que eles se conversam uma vez por mês. Esses dados são cruzados uma vez por mês, sempre num final de semana, sábado e domingo, perto do dia 15 de cada mês. Então, se eu vou lá no início de junho e atualizo ou faço o meu cadastro, bom, eu já tenho chance de, no mesmo mês de junho, ser analisado o meu cadastro, para em julho eu saber se eu fui aprovada ou não, se eu atendi os requisitos para receber o benefício. Agora, eu tive lá dia 20 de junho. Então, em junho, eu não vou ser analisada mais. Vai ser no meio de julho. Então, eu só vou ter uma resposta quando gerar a folha de agosto, no início de agosto, né? Uhum. Então, não adianta, não é dizer, daqui 10 dias. Não, tudo depende da época do mês que tu fizer a tua atualização ou, né, o teu cadastro. Então, o pessoal observar essas datas assim também. Uhum.
No CRAS, então, de novo, a gente atende de segunda a sexta, das 7 a 1. O telefone para contato ali é o 3272-1140, tá? Perfeito. E não foi, o nosso ponto hoje é isso, né? Mas só para lembrar, e também para quem ainda não sabe, ali no CRAS também a gente tem o atendimento, eu falo porque eu que faço esse atendimento, eu presto serviço ali. O município de Tupã-Seretã, ele assinou 2 termos de cooperação, um com o IP Saúde, né? E outro com a Receita Federal. Então, ali a gente também presta o atendimento para os segurados do IP do nosso município. Na verdade, é um auxílio, né? É um programa um pouquinho diferente. Não é aquele atendimento, um escritório presencial, como a gente tinha com o nosso amigo Júlio, que fazia isso, e a equipe dele, né? Mas é uma forma também de oferecer auxílio a todos os segurados que dele precisem, independente se é municipal ou estadual. E no posto da Receita Federal, muitas demandas que às vezes o pessoal precisava se deslocar, Cruz Alta, Santa Maria, a gente consegue resolver aqui. Nenhum desses serviços tem custo, né? É gratuito para a nossa comunidade, que o município assim entendeu que era possível fazer e também para facilitar para os cidadãos do município, né? Então, questão de CPF, até fazer o CPF, né? Encaminhar o CPF, algumas alterações, consulta sobre pendências, isso a gente consegue fazer, alguma coisa de CNPJ, mas aquilo que é necessário contador, não. Isso continua com esse profissional. A gente, na verdade, faz uma pesquisa e tem um acesso mais rápido, sem precisar desse deslocamento, né, a algum outro município, né? A Andressa Nascimento está dizendo, para mim parece que eu ganho, mas na minha conta não sai o Vale Gás. Quer dizer, ela pode se incluir naquela condição dela estar apta, mas não está ainda recebendo. Exato, se a gente consulta lá, diz assim, a pessoa está habilitada, mas não tem um benefício liberado para ela, né? Uhum. E o pessoal pode ficar bem à vontade de ligar, fazer essa consulta, ela pode ser feita por telefone, o titular do CPF nos informa o CPF e a gente faz a consulta também, se ele está recebendo ou não. E assim, quem faz, porque às vezes as pessoas dizem, eu fiz meu cadastro, mas não sei se eu fui aprovada para o Auxílio Brasil. Bom, mas é responsabilidade sua também ficar sempre atenta para ver isso. Antigamente, as pessoas recebiam as cartinhas, né, dizendo da concessão do benefício. A princípio era para ser assim ainda, mas a gente não sabe, tem a dificuldade do correio ou coisa assim. Como tem esses meios de pesquisa, é interessante que a pessoa busque também. Agora, uma coisa que está saindo aí, cartões. Se vai ter um cartão do Auxílio Brasil. A princípio, sim, né? O governo disse que agora em junho já manda para algumas famílias, né? Aquelas que ainda estão que teve a sua conta digital criada até o mês de novembro do ano passado, depois ele vai escalonando, né, esses cartões. Eles deverão ser enviados pelo correio, aqueles que foram devolvidos pelo correio vão ficar na caixa e tem que procurar na caixa, né? Mas quem tem o cartão do Bolsa ou o Caixa Tem, vai continuar recebendo dessa forma sem problema nenhum. A Karine Web está dando um bom dia. Antes eu recebia o auxílio emergencial por mãe e chefe de famílias, mas agora não recebo mais. Mas preciso ganhar, para ganhar tenho que me inscrever no cadastro único? O auxílio emergencial, como a gente disse, ele foi algo pontual. Ele começou lá em maio, se não me engano, de 2020 e perdurou ali até outubro de 2021. Agora, o que a gente tem aí disponível é a questão do Auxílio Brasil. Para isso, é aquilo que a gente falava. Ter cadastro único, o primeiro passo, ter cadastro único atualizado para o governo analisar esse cadastro e ver se a pessoa se enquadra nos requisitos do programa. Muito bem, essa é a Viviane Soares Rodrigues, que nos visita na manhã de hoje, nos deu a oportunidade primeiro de rever uma amiga, de trazer muitas informações para você, e se ficou alguma dúvida, claro, eles estão à disposição para você saná-la ali junto ao CRAS aqui em Tupã-Seretã. Viviane, novamente prazer recebê-la por aqui, espero em outra oportunidade tê-la junto conosco, e um bom dia para você, até breve. Obrigado, Miguel. Mais uma vez, um bom dia a todos que nos acompanharam aqui, sejam multiplicadores dessas informações. Eu e toda a equipe do CRAS, a gente tem a maior satisfação em receber todo mundo e também o que precisar da gente, alguma dúvida, a gente está à disposição. É para nos procurar, né? Não precisa ir em outros meios. Vai ali no CRAS, liga, busca informação. Aquilo que a gente não sabe, a gente corre atrás também para descobrir, para se informar, porque muita coisa a gente fica sabendo pela imprensa, até antes de chegar a lei ou o decreto para nós, né? Então a gente busca muita informação, a gente
gente está à disposição. Bem, você teve a oportunidade de ouvir Viviane Soares Rodrigues, coordenadora municipal do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil, falando com você, ouvinte do programa Variedades, que vai a um intervalo, mas já retorna. Nós